Oi, mamães, bom dia! Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo conteúdos para vocês, mães, faturarem todos os meses em casa. Meu nome é Flaviane Ávila, para quem ainda não me conhece, e o tema que nós vamos falar hoje é sobre os desafios que eu enfrentei. Eu deixei uma caixinha de perguntas aí nos stories, perguntando para vocês o que vocês gostariam que eu falasse aqui nas lives. E a Graciela deu aqui a sugestão que eu falasse um pouco sobre os desafios que eu enfrentei ao longo dos anos. Então eu resolvi trazer para vocês hoje esse tema. Então, se você quer saber todos os desafios que eu trilhei nesses 3 anos e meio de loja de roupas infantis, fique até o final, que eu vou contar tudo para vocês. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que quando a Graciela colocou lá na caixinha de perguntas, ela colocou quais eram as dificuldades que eu encontrei durante esses anos. E eu prefiro dizer, ao invés de dificuldades, eu prefiro colocar a palavra desafios. E por que eu prefiro? Porque parece que quando a gente fala dificuldades, gera uma certa resistência, uma dúvida, um medo. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Vamos imaginar um time de futebol que está indo para a final, o jogo da final da Copa do Mundo. O técnico que treina é ele que determina, né, como que vai ser o jogo, como que vai começar. Então, o técnico tem 2 opções. Ele pode falar para o time que é difícil e deixar todos os jogadores sentindo perdedores, incapazes ou carregando o mundo nas costas, ou ele tem a opção de mostrar para o time que ao invés de ser difícil, é um desafio, porque os desafios são estimulantes. Nós humanos adoramos um desafio. Desde que nascemos, estamos nos desafiando. Nós nos desafiamos a andar, a falar, a pular. Então, nós amamos desafios. Então, sendo assim, se você fosse o técnico, qual das 2 opções você acha que iria dar certo? A primeira, em que o técnico diz que é difícil, ou a segunda, que vai ser um desafio? Com certeza, sem pensar 2 vezes, seria a segunda opção. Por quê? Porque encarar as coisas como um desafio é encorajador, é excitante, é provocante, dá impulso, dá força. E a sensação de vencer um desafio é arrebatadora. E a gente fica muito feliz quando vence um desafio. Existe esforço, trabalho e empenho para vencer um desafio? Claro que sim, mas é muito mais fortalecedor do que pensar em uma dificuldade. Então já começa aqui já separando essas 2 palavras. Sempre que vocês pensarem em dificuldade, troque essa palavra por desafios. Então, qual que é a diferença? Dificuldade lembra problema e desafios lembra solução. Então, ponha isso na cabeça de vocês. E as palavras têm muita força. Então, sempre que for falar a palavra dificuldade, troque por desafios. E aí, Flaviane, então, quais foram os desafios que você vivenciou aí nos anos de loja de roupa infantil? Então, quando ela me fez essa pergunta, eu comecei a escrever essa aula. Falei, não, vou começar lá atrás, lá nos primeiros dias de quando eu comecei mesmo. E o que me veio, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça é que quando a gente vai começar, a gente acha que as pessoas que estão ao nosso redor, os familiares, os amigos, vão ser os primeiros a nos apoiar. Inclusive, quando eu comecei, eu peguei a lista que eu tinha de contatos no meu celular, do WhatsApp, e comecei a contar que eu estava começando com a loja, que esse era o meu novo projeto, e convidando as pessoas, perguntando pelo nome dos filhos, o tamanho que vestiam, perguntando para quem era mãe, mandando fotos. Para quem não tinha filhos, eu oferecia para quem precisasse de um presente, enfim. Então, eu fui ali oferecendo, mas dentro dessa lista tinha as pessoas da minha família, tinha amigos, mas tinham pessoas também que às vezes estavam mais distantes, mas que me conheciam, que a gente tinha um certo contato. E, para surpresa, as pessoas que mais me apoiaram não foram essas pessoas, os familiares e os amigos mais próximos.
Quem me apoiou foram pessoas que às vezes não me conheciam, que me conheceram lá na página do Instagram, do Facebook, outras pessoas que eu não tinha tanto contato me apoiaram, né? Quiseram conhecer o produto e elas foram indicando para outras pessoas. Então, assim, inicialmente, as pessoas que mais me apoiaram não foram os familiares e os amigos mais próximos. Eu não sei por que isso acontece, por que as pessoas têm essa mentalidade. Às vezes eu vi um familiar muito próximo comprando um presente ou comprando uma roupa para o filho, no concorrente, sabendo que eu estava trabalhando com roupa infantil, assim, e eu não conseguia entender. E então, o que eu quero falar para vocês, porque aqui eu não vou colocar só para vocês só os desafios. Eu vou mostrar os desafios, mas também quero mostrar as soluções para que vocês já pensem na solução e não no problema, se isso acontecer com vocês. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não esperem que os familiares e que os amigos sejam os primeiros a te apoiar. E se for, ótimo, excelente. E se não for, não espere por eles. Já pense nas pessoas, já pensa nas mães da escola do seu filho, já pensa nos amiguinhos da natação, já pensa nos amiguinhos do balé, já vai pensando na onde estão essas mães, em fazer parcerias e para fora da sua rede de contatos. Então, não fique esperando o apoio dessas pessoas. Se elas te apoiarem, ótimo. E se não apoiarem, também não tem problema, você não vai ficar ali esperando por esse apoio. E uma coisa que eu aprendi, que eu deixo aqui dentro desse critério, eu sempre apoio principalmente as pessoas que estão começando. Apoio as que já estão no mercado e que eu consumo os produtos. Então, toda vez que eu consumo uma coisa, fiz uma unha, fiz um cabelo, fiz alguma coisa que eu gosto, uma empresa que me tratou bem, eu faço questão de ir nas redes sociais e contar sobre a minha experiência para ajudar essa pessoa. E principalmente quem está começando. Eu apoio muito, porque eu já estive na pele dessa pessoa e eu não tive o mesmo apoio. Então, o que eu posso fazer para ajudar quem está começando, eu faço. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês também, para vocês já irem pensando, apoie as pessoas que estão começando. Porque no começo a gente precisa muito de apoio, de pessoas divulgando, falando sobre o seu trabalho, indicando, indique para outras amigas. Então faça isso para que no futuro você também colha os seus frutos, né? Então é muito importante isso. Outro desafio, esse foi o primeiro. O segundo desafio que veio na minha cabeça foi conciliar a vida profissional e a vida pessoal, já que eu estava dentro da minha casa. Esse é um desafio que eu acho que todas as pessoas que trabalham em casa têm, principalmente aí com a pandemia, muitas pessoas devem ter vivenciado a experiência de ter que dividir as duas, a parte profissional e a parte pessoal dentro de casa, né? Tiver que vivenciar isso. E eu criei e então eu trago agora a solução para vocês. Esse era um dos desafios também. E qual que seria a solução então, Flaviane, se eu passar pela mesma situação? Pode estabelecer rotinas de horários, isso é muito importante. Inicialmente, por exemplo, eu comecei atendendo meio período. Então eu atendia só na parte da tarde, da 1 às 5 horas da tarde. Então na parte da manhã eu levava minha filha na natação, levava no balé, ficava com ela, brincava, cuidava da casa, fazia todos os meus compromissos na parte da manhã e na parte da tarde eu me dedicava à vida profissional e isso foi crucial. Só que com o passar do tempo, as vendas foram aumentando. Para vocês terem uma noção, no meu primeiro mês de vendas eu já recuperei todo o investimento que eu já tinha feito na loja. Então eu comecei dia 1º com o investimento e no dia 30 eu já tinha recuperado todo o investimento. Então foi tudo muito rápido, eu não me lembro exatamente, mas passado alguns meses, eu já não conseguia trabalhar só 4 horas por dia, eu já tinha que trabalhar o dia todo. Então como que eu fazia? Eu ia conciliando os horários, às vezes acordava mais cedo, já organizava a casa para que 8 horas eu já estivesse pronta para trabalhar, e aí se minha filha estava dormindo, eu ia trabalhando enquanto ela estava dormindo, ela acordava, eu corria lá,
escovava os dentes, dava café da manhã, ligava a televisão, voltava, continuava trabalhando, voltava, dava banho nela para ir para a escola, aquela rotina de mãe, né? Dava banho nela para ir para a escola, arrumava, dava o almoço, ela ia para a escola e eu ia trabalhar. Ou se não, se eu ia de manhã com ela para natação, por exemplo, enquanto ela fazia a aula, eu ficava ali respondendo as redes sociais, fazendo um post, alguma coisa assim, e ia conciliando tudo isso. Mas, passado 8 meses, eu já não conseguia mais sozinha fazer tudo. Por quê? Em um ano após eu ter começado a loja, já tinha dobrado as minhas vendas. Então, com 8 meses, eu já não conseguia mais conciliar tudo sozinha. Aí eu decidi colocar uma babá na parte da manhã, para que ela pudesse me ajudar, mas eu ia estar ali próximo, né, gerenciando tudo. Só que a minha filha tinha 2 aninhos e ela não se adaptou com a babá, ela não conseguia me ver ali no cômodo do lado e conciliar com a babá. Ela queria que eu fizesse por ela, porque eu acho que ela ainda não tinha maturidade para conseguir separar as duas coisas. Então não deu certo, a gente tentou por 3 meses e não deu certo. E aí eu não me vi sem outra opção a não ser colocar alguém para me ajudar na loja. Tentei fazer o inverso, colocar alguém na loja para me ajudar, para que eu pudesse ficar com ela na parte da manhã. Isso é uma coisa também muito importante e que eu acho que foi crucial também para o meu crescimento. Porque é importante que no começo, às vezes a gente vai ficar ali, né, dependendo do investimento, se você pode já, desde o início, de acordo com o seu investimento, colocar alguém para te ajudar, ótimo, porque isso vai acelerar o seu processo de vendas, você vai vender muito mais, às vezes sua filha pode passar mal, você vai ter alguém para estar ali te dando um apoio enquanto você leva no médico, né, e não vai ficar sem atendimento. Então, ótimo, mas se você não pode ter, não tem problema. E quando eu também tomei essa decisão, é porque eu já tinha uma renda da loja que já me possibilitava também pagar essa funcionária. Então, na hora certa que você vai ver o seu faturamento, você vai ver se aquilo se encaixa ou não, se aquilo vai ser saudável ou não financeiramente para sua empresa. Então, e assim que isso é uma dica que eu dou aqui para vocês, assim que você perceber que você já consegue colocar alguém para te ajudar, não existe em colocar, porque isso acelera o processo. É muito importante que nós, gestores, saibamos a hora de sair do operacional e ir para a gestão mesmo. Por quê? Se você fica só no operacional, você não tem tempo de pensar em novas estratégias para faturar mais. Você fica ali só no operacional e o operacional te toma muito tempo. Então, assim que você perceber que você atingiu um patamar, não hesite, coloque uma pessoa para fazer a parte mais operacional, treine ela, deixe tudo. Eu fiz um checklist de como que eu queria o atendimento, tudo escrito, passo a passo como que eu queria o atendimento, a forma, as palavras, deixei tudo detalhado para treinar essa pessoa, deixei um manual para ela, para que ela chegasse o mais próximo possível da minha realidade, do que para parecer o mais próximo do meu atendimento, e para que eu também pudesse, além de poder conciliar, já que a Alice não tinha adaptado com a nova babá, para que eu também pudesse sair um pouco do operacional e pensar em questão de gestão mesmo, de olhar para novas estratégias, de pensar em novas possibilidades, pesquisar novos fornecedores. E aí, quando você faz isso, tudo muda, você começa a pensar mais estratégico e o retorno são mais vendas e mais faturamento. Então é muito importante, e você está sempre ali de olho, né, se o atendimento está seguindo o padrão que você gostaria, né, você vai acompanhando para que aquilo fique mais próximo, mais parecido com você, para que tenha ali o atendimento tenha ali a sua cara. Então, com 8 meses, aí eu tive que sair. Aí coloquei uma pessoa para poder me ajudar. E depois, aí já passamos a atender, e depois aí já ficou o atendimento o dia todo, e foi isso. Aí depois aí eu já comecei a fazer o atendimento o dia todo, e aí durante 3 anos e meio eu tive alguém para me ajudar nessa conciliação, e eu achei que foi fantástico. Já no
segundo ano, né, eu já tinha triplicado o valor do meu faturamento. Então, vocês percebem que então eu comecei com faturamento, depois eu dobrei no segundo ano e no terceiro eu tripliquei. Então, percebe o quanto é importante você sair um pouco do operacional e vir para a gestão? Então, enquanto você não pode, você fica ali até você conseguir ter um faturamento para depois você conseguir ter alguém aí para te ajudar. E o terceiro desafio que eu coloquei aqui foi executar todas as atividades que eu tinha ao longo do dia. Então, qual que era vou colocar aqui, vou listar quais que eram as atividades normalmente que a gente tem na loja para fazer. Ter frequência e constância nas redes sociais, responder WhatsApp, Facebook, Instagram e com agilidade. Além de responder, tem que ser ágil, né? Fazer pós-venda, atender fisicamente, fazer os controles financeiros, administrativos, atualizar site, né? Porque eu tinha o site, o catálogo eletrônico, então a gente tinha que tirar as peças, não era automático. Mas hoje vocês já podem ter aí um site que a hora que já vende a peça já desaparece, então fica mais fácil, né? Então eu até oriento vocês a fazer um site, é mais fácil do que um catálogo. Então a gente tinha que apagar as fotos do que tinha sido vendido um dia antes, tinha que incluir o que estava chegando, eu tinha que fazer compras, tinha que estudar novos fornecedores, novas tendências de vendas, estar antenada às novas tendências. Tinha que conferir condicional e montar novos condicionais. Tinha que estar em contato com os clientes que não estavam mais comprando, que já tinha um tempo que não compravam na loja, então eu tinha que voltar nesses clientes. Tinha que estar em contato, indo em busca também de novos clientes. Tinha que saber, quando chegava o produto, aí tinha que precificar, etiquetar, né? Tinha os vídeos para fazer. Hoje vídeos, não tem como você ter seu negócio sem fazer vídeos, né? Eles são uma conexão do cliente com você. Tinha que controlar o estoque para poder não deixar faltar e nem faltar e nem passar peças, né? Ter um controle de estoque. Tinha que ter controle do contas a pagar, tinha que fazer as entregas. Então, assim, tem toda uma atividade, né? Uma rotina que uma loja de roupas infantis precisa. Então, é um desafio você conseguir conciliar todas essas atividades, mas tem solução. Podem ficar tranquilos que eu trago aqui a solução para vocês. Então, começando aqui pelo primeiro desafio, que é ter frequência e constância nas redes sociais, qual seria a solução? Hoje já existem aplicativos que vocês programam os posts. Então, isso facilita muito. Você senta, por exemplo, toda segunda-feira e você já programa todos os posts e todos os stories daquela semana. Então, toda segunda-feira você já programa. E aí, depois você só vem com vídeos, né? Porque você não pode ficar só postando fotos, porque isso não vira um catálogo, né? A pessoa não quer ficar só vendo fotos. As pessoas estão nas redes sociais para se conectar com as pessoas, né? Para interagir, para poder buscar informação. Então, elas querem coisas reais, pessoas reais. Então, e ali no meio você vai só complementando com vídeos, os posts e nos stories você só complementa. Então, isso facilita muito o nosso dia a dia. Então, já existem aplicativos que fazem isso e facilita muito a vida do empreendedor. E aí você consegue ter a frequência e constância nas redes sociais. Flaviane, é importante ter frequência e constância? É muito importante. Se você aparece pro seu cliente hoje, depois você some, quanto mais frequente, as pessoas vão valorizar a sua frequência. Você está ali todos os dias postando e a sua constância de estar ali todos os dias. E isso vai fazer total diferença na hora de você ver lá seus resultados de venda. Então é muito importante ter frequência e constância e é possível. Isso aqui tudo, gente, que eu vou falando aqui para vocês, a conciliação da rotina da vida pessoal com a vida profissional, a questão das atividades, gente, precisa ter checklist, é checklist mesmo. Ali, eu fazia o checklist para que a gente conseguisse atingir todos os objetivos do dia.
Então eu colocava lá, primeiro passo vai ser isso, segundo passo vai ser isso. Colocava horário, na minha rotina pessoal eu colocava horários para que eu conseguisse conciliar tudo, né? Então é muito importante você ter checklist para você conseguir. Sem isso, você vai. Primeiro, você não sabe o que você faz primeiro, o que você faz segundo, depois você não sabe se você fez tudo, se não tá esquecendo de nada. E se você tem tudo anotado, você ganha tempo, você tem um direcionamento do que você tem que fazer, a hora que tem que fazer, fica muito mais fácil. E você não esquece de fazer nada. Outra coisa é responder redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, e com agilidade, porque hoje eu fico assim muito. Você manda uma mensagem para uma empresa hoje de WhatsApp, gente, eles levam 2 horas para te responder. E isso, assim, se ainda fosse o Natal, a época de promoção, você fala assim, não, é porque o pico tá muito alto. As pessoas não valorizam as redes sociais. Eu fico, assim, eu não sei se eles pensam assim, as pessoas que mandam mensagem via WhatsApp é porque elas não estão realmente dispostas a comprar. Eu acho que é isso que eles pensam. Porque demora demais para responder. E a maioria das empresas eu vejo também que pensa assim, mas eu não vou colocar um funcionário só para ficar nas redes sociais, não vale a pena. Eu te falo que eu trabalhei só com redes sociais, o meu atendimento era praticamente de redes sociais. E eu e eu tinha uma funcionária só para isso. E ela tinha atividades o dia todo. É porque se você pensa assim, é porque você não sabe todas as possibilidades que uma rede social traz para você, né? Seja de WhatsApp, seja de Instagram, seja de Facebook. Porque minha funcionária tinha atividades o dia todo e nosso atendimento era só online. Então, se você puder colocar uma pessoa só para redes sociais, se você já tem empresa, já é grande, eu não entendo por que as pessoas não investem nesse atendimento, já que é uma tendência, principalmente agora, depois da pandemia, mas as pessoas não ligam pro atendimento, eles querem que o cliente vá até a loja. Então, assim, não dão importância, não tem agilidade. Nosso atendimento muito ruim, então é muito importante. Então, como que você fazia, Flaviane, para responder todas essas redes sociais e com agilidade? E por que eu falo agilidade? Porque eu tentava fazer para o meu cliente o que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, eu não ia querer ficar esperando atendimento no WhatsApp, que demorasse. Então, esse era um critério para mim, o atendimento ser ágil. Então, qual que era a solução para poder resolver isso? A gente tinha uma planilha, não, gente, a palavra sumiu, um arquivo de Word, onde a gente abria todos os dias de manhã e lá tinha as principais respostas e perguntas que a gente pudesse fazer, que a gente utilizava ali o dia todo. Por exemplo, o cliente entrou em contato, a gente já tinha ali a mensagem, mais ou menos o esboço de como seria para cumprimentar o cliente. A gente já tinha mensagem para enviar assim que enviava o link do catálogo. A gente já tinha mensagem, se fosse precisar dos dados para fazer o cadastro do cliente, eu já tinha ali anotado, a gente só copiava e colava. E a gente fazia o atendimento também, principalmente do WhatsApp, pelo computador. Ele facilita muito. É muito melhor fazer pelo computador do que pelo celular. Então, a gente já tinha aquelas respostas padrões e, assim, não que era padronizado, não era aquela coisa robótica, mas é porque as perguntas geralmente são as mesmas, né, dos clientes. Então, a gente já copiava, colava, então eu não perdia tempo digitando aquelas perguntas. Você pode montar também o WhatsApp, já te dá essa opção daquelas respostas rápidas, né, que a hora que o cliente já faz a pergunta já tem uma resposta rápida. Eu não gosto muito porque eu acho que o cliente não quer ficar falando com o robô, ele quer coisa mais humana, né? Então eu sou mais a favor do humano. Então a gente tinha essas respostas já no Word. Então o cliente perguntava, a gente copiava, colava, só ia alterando algum dado e isso facilitava muito o nosso atendimento. A questão aí é usar o computador, a questão da gente ter site e ter o catálogo eletrônico, ou o site, o catálogo eletrônico, também facilitava muito. Porque
porque o cliente pedia foto dos produtos, eu não precisava ir lá tirar foto de peça por peça. Eu só enviava o link e ele conseguia ver todas as peças que eu tinha no estoque. Então, eu não precisava ficar tirando foto. Então, isso me rendia muito tempo e eu conseguia atender mais pessoas. A questão do checklist que eu falei para vocês, a gente tinha o checklist, então a gente punha lá essa atividade, fazer essa atividade, olhar o WhatsApp, Facebook, Instagram. Fazia outra atividade, volta no Facebook, WhatsApp, Instagram, Message, para não esquecer de responder ninguém, porque senão, se você também não tem um checklist, às vezes você vai ali, responde o WhatsApp e esquece de responder o Message. Responde o Message e esquece do Facebook. Então, voltava em um por um e tinha aquela sequência de ficar voltando de tempos em tempos, vendo se tinha mensagem e respondendo. Então, tinha um checklist. E aí, eu já deixava algumas coisas padrões também, por exemplo. Eu quero fazer uma transferência. Quais são os dados bancários? Então, eu já tinha uma arte pronta com os dados bancários, eu só mandava aquela arte. Quais são as formas de pagamento? Eu já tinha uma outra arte também. Com todas as formas de pagamento, eu só enviava o arquivo, a mensagem, né? Aquela arte. Então, eu não precisava ficar digitando, então eu economizava tempo de novo. Flaviane, mas como que eu vou fazer essa arte? Eu não sei fazer arte. Hoje você tem aí o aplicativo Canva, que você baixa e ele já te dá ali vários exemplos de artes. É só você escolher uma, apagar e escrever a sua mensagem. Você pode escolher o fundo, a cor, o modelo e colocar os dados. É super simples, qualquer pessoa consegue mexer. Eu fiz o meu pelo próprio Canvas mesmo, então você pode utilizar isso, você ganha tempo. Pensa, toda hora você lá digitando, toda hora vai pedir os dados da pessoa, você tem que digitar item por item. Então isso fazia com que a gente conseguisse ter agilidade nos atendimentos do WhatsApp e das redes sociais em geral. Outro desafio, fazer pós-venda. Então, como que a gente fazia qual que é a solução, né, para isso? A gente conversava com o cliente, arquivava, porque aí a gente já sabia qual cliente que a gente já tinha conversado, qual cliente que a gente não tinha conversado, para ficar separado. Hoje, o WhatsApp também já tem ali umas tags que você pode ir colocando, por exemplo, esse cliente tem que montar condicional, você põe uma tag rosa, esse cliente está pensando retornar nele, põe uma tag preta, por exemplo. Então, ele já tem essa opção também. Mas nós pegávamos e conversou, arquiva. Então, a gente já sabia para separar quem a gente já conversou e não misturar. E depois, uma vez por dia, a gente voltava nesses clientes que a gente conversou e perguntava o que ele tinha achado, se ele queria que mandasse entregar, se ele queria um condicional. E isso quem faz hoje em dia, gente? Eu converso no WhatsApp com várias empresas e raramente alguém me manda uma mensagem depois perguntando o que eu achei, ou se eu estou interessada, se eu quero que entregue. Então era um super diferencial. E assim, a gente fazia uma vez por dia, o cliente ficava satisfeito e era uma forma, eu punha lá no checklist a fazer pós-venda. Então, uma hora do dia a gente tirava para fazer isso, voltar nesses clientes e retornar. Então, não precisava ficar fazendo aquilo toda hora. Definia um horário e fazia. Gente, checklist faz total diferença. Façam, experimentem e depois vocês vão ver o quanto facilita a vida. Aí tinha o atendimento fisicamente, então nós tínhamos o atendimento na loja via delivery, nós tínhamos o condicional e nós tínhamos o atendimento presencial e tinha também um atendimento na casa do cliente. A gente ia até o cliente. Então, depois, quando eu comecei, como que eu fazia? O cliente quer que... vai escolher direto pela foto, eu mandava entregar, depois se ele quisesse trocar, ele podia trocar. Não, Flaviane, eu sou aquele cliente que gosta de tocar na peça, eu gosto de experimentar, mas eu quero que você venha aqui, eu não quero condicional, eu quero que você venha aqui. Eu ia lá na casa do cliente. E essas entregas também, eu que fazia as entregas inicialmente. Então, eu tinha que ter toda uma logística, porque eu tinha que responder o WhatsApp, eu tinha que fazer compras, eu tinha que fazer controle financeiro e eu ainda tinha que fazer as entregas. E eu fiquei por um bom tempo assim,
Inicialmente, às vezes é necessário, né? A gente, igual eu falei para vocês, inicialmente a gente testa, que às vezes quer reduzir custos, eu não sei qual que é a realidade de cada um. Aí, no meu caso, eu fazia as entregas. E depois eu fui verificando que eu estava perdendo muito tempo fazendo as entregas, enquanto eu podia estar usando esse tempo também para pensar em novas estratégias. E fui vendo que eu precisava estar mais na gestão do que na entrega. E aí eu tive uma ideia que deu super certo, então eu já deixo aqui para vocês, que eu procurei uma empresa de entregas. E aí você fazia um pacote com eles, pagava mensal e você tinha X entregas. E aí eu agendava os horários com os clientes e essa pessoa passava, pegava as entregas e entregava. Se na sua empresa, na sua cidade não tem essas empresas de entrega, você pode fazer essa proposta, por exemplo, para um mototáxi. Olha, você cobra aí R$6 a entrega, eu te pago 5 e eu deixo fixo com você todo mês R$200 para você fazer essas entregas para mim. É lógico que ele vai querer, porque ele vai ter R$200 fixos todos os meses. E aí ele faz, você define os horários de entrega, se você puder também juntar todas e mandar todas de uma vez, por exemplo, você define com o cliente, ó, nosso horário de entrega dá umas 18 horas. Então, às 17 você chama ele e ele sai disparando todas as entregas de uma vez, para ele não ter que ficar indo e voltando, enfim. Aí você vai vendo a realidade da sua empresa, a sua necessidade, e com isso o cliente fica satisfeito, você consegue fazer a entrega e você sai do operacional e tem tempo para pensar mais na parte estratégica. Então, inicialmente eu fazia as entregas, mas depois eu consegui colocar essa empresa e facilitou muito a minha vida e eu tive mais tempo para pensar mais na parte estratégica. Então, inicialmente a gente oferecia o delivery, oferecíamos o condicional, mas às vezes, porque eu vou falar com isso com vocês um pouquinho aqui mais para baixo, às vezes o condicional não era possível, porque existem critérios, né, para você mandar o condicional. Às vezes a pessoa tenha uma restrição financeira e você não consegue mandar o condicional. Então, o próximo passo seria oferecer um atendimento presencial. Então, eu ia até a casa do cliente. E aí você tem que ver também qual que é a realidade da sua cidade, né, o tamanho, se é possível você estar indo fazer esse atendimento. Se você testa, faz uma planilha, anota quantos quilômetros você rodou, qual foi o custo de gasolina, se compensa, e você vê o que é melhor dentro da sua realidade. E tinha alguns clientes que gostavam do meu atendimento presencial, eles não abriam mão. Eu poderia mandar o condicional, mas eles queriam que eu fosse lá presencialmente atendê-los, então eu fazia questão de ir fazer esses atendimentos. Enfim, aí como eu disse para vocês, são várias atividades. Tinha que fazer o controle administrativo, então eu tirava um horário específico para fazer esse controle. Tinha questão de atualizar o site, então uma vez por dia a gente ia lá, atualizava o site, tirava o que tinha vendido, mas hoje o site já faz isso automaticamente, né? Se você tem um site, vendeu aqui, você coloca a quantidade de estoque que você tem, vendeu, geralmente é conciliado com o sistema, vendeu a peça, já sai automaticamente. Aí você só precisa incluir quando chega novidades. Aí eu tinha que fazer as compras, então eu defini, geralmente compras você precisa ter um horário mais tranquilo, né, que é uma coisa que você tem que fazer com calma, pensar. Então eu escolhi às vezes final de semana ou fora do horário de trabalho para conseguir fazer essas compras. Estudar novos fornecedores, tendências de vendas, então uma vez por semana eu tirava para estudar. Conferir condicionais e montar novos, então a gente tirava um horário, por exemplo, todo dia de manhã a gente vinha, conferia todos e finalizava. E a gente montava cada hora que o cliente solicitava, a gente ia ali e montava. Entrar em contato com os clientes que há muito tempo não compram, ou que tem alguns meses que não compram. Como que a gente faz? Fala assim, mas como que eu vou entrar em contato com todos os clientes? Eu tirei lá uma lista, tem 100 clientes que estão em 3 meses que não compram na loja. Como que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir conciliar tudo isso. Faz 5 por dia, coloca metas que você consegue alcançar. Vai lá, coloca 5
vou fazer 5, entra em contato com 5 clientes. Entre em contato com 5, coloca metas que você consegue, que de 5 em 5 você vai conseguir chegar nos 100. Clientes novos, por exemplo, a gente punha lá, entrar em contato com 5 clientes novos, aí colocava 5, por exemplo, uma meta que a gente conseguia alcançar. Porque se você vai lá e põe 30, entrar em contato com 30, 50, você não consegue atingir a meta ou vai ficar sobrecarregada e não vai fazer nenhum e nem outro. A questão de precificar, etiquetar, isso tudo, quando você tem sistema, é super prático e rápido. Então, para quem tem sistema, por isso, mais uma vez, a importância de você ter um sistema, porque isso facilita muito. Você faz em questão de minutos, né? O precificar, né? E gerar etiqueta, porque etiquetar, às vezes, gasta mais tempo até que você etiqueta. E uma coisa que eu aprendi também, eu tentava fazer tudo sozinha. E aos poucos eu fui aprendendo a delegar essas atividades, que é uma coisa do gestor mesmo, né? Do líder. Então, o que eu fazia? Às vezes tinha aquele monte de peças, 200 peças para etiquetar. Ao invés de eu ficar ali horas e horas etiquetando e perdendo tempo que eu poderia já estar pensando em outras estratégias para ganhar mais, o que eu fazia? Eu contratava uma freelancer, ela ia lá, ficava ali 4 horas, etiquetava tudo para mim, eu pagava o dia dela e sobrava com tempo para pensar em novas estratégias. Lógico que para quem está começando talvez isso não é possível, mas no futuro você vai poder fazer isso. Então, sempre que puder, delegue as funções. E fazer os vídeos, que é muito importante, como eu disse para vocês. Eu defini um horário fixo, igual eu tô aqui, por exemplo, fazer a live, todos os dias naquele horário era o horário de fazer vídeo, então todos os dias eu fazia vídeo. Então é mais questão de traçar fazer um planejamento e seguir aquele planejamento. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Ainda teriam, se eu fosse falar dos desafios, ainda teria muitas outras coisas que eu poderia falar aqui com vocês. Mas acho que já deu para vocês terem um pouco de noção. Vocês viram aí que eu trouxe qual que era o desafio, mas eu também trouxe qual que era a solução. Então, não adianta você falar só do desafio, mas deixar a pessoa, tá, e eu vou ter esse desafio, como que eu vou lidar com isso? Então, eu quis mostrar para vocês o desafio, mas também mostrar como que você pode lidar com isso. Então, é isso. Eu sempre vou deixar caixinhas de sugestões de temas. Se você quer que eu fale sobre algum tema, coloque lá que eu faço questão de fazer a live aqui, falando sobre o assunto que mais interessa para vocês. E é isso. Espero vocês na próxima live com mais conteúdos para vocês mães faturarem todos os meses. Até lá!